É assim que todos os seus leads vão querer comprar de você. Se você é empresária, empreendedora, arquiteta, médica, esteticista, não importa o seu nicho, mas se você empreende, vende um serviço, vende um produto, você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Você vende a forma como as pessoas percebem aquilo que você faz. E eu vou te mostrar o porquê. Mas antes, aproveite para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar a sua inscrição e enviar para um amigo que também empreende, uma amiga empreendedora, para que ela também possa se beneficiar de todo o conteúdo que eu vou trazer nesse vídeo, combinado? E é exatamente isso que eu falei, você vende a forma como as pessoas percebem aquilo que você faz. E é exatamente esse o motivo porque de muitos profissionais conseguirem às vezes até cobrar mais por um determinado serviço do que o outro profissional. E não só isso, saber vender a forma como você faz ajuda inclusive você a atrair clientes muito mais qualificados e facilitar o seu processo de venda. E essas pessoas que sabem fazer isso, elas não vendem mais simplesmente porque elas são boas ou porque elas atendem um nicho muito específico de mercado ou porque faltam profissionais naquela área, muito pelo contrário, mas porque elas construíram um lugar claro, uma percepção clara na mente dos clientes. E o nome disso vocês já sabem, né? Posicionamento. Então, pra gente continuar, lembra de deixar o seu like aqui, porque se você deixar o seu like ou compartilhar esse vídeo, você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais profissionais que são muito bons naquilo que fazem, mas não sabem comunicar isso ainda com clareza, com maestria e ter resultados efetivos, conquistar clientes novos, vender com mais facilidade. A gente vive hoje em um mundo com muito ruído, né? Muita gente tentando vender, muita gente querendo vender, muita gente tentando chamar a atenção. A sua atenção, ela não compete simplesmente com profissionais da mesma área que a sua, com outros profissionais, com outros produtos, com outros serviços que também podem substituir o investimento que o cliente ia fazer no seu serviço ou no seu produto. Então a gente está hoje num mundo onde a gente tem uma concorrência grande para todos os lados. Quando a gente fala de concorrência, a gente não está falando simplesmente de pessoas da nossa área, do nosso nicho de atuação. Então hoje a gente tem o quê? Muitos especialistas, muitas pessoas que sim trazem resultados, que são diferenciadas e o maior desafio é de fato se destacar, se diferenciar nesse tanto de informações, nesse mar de gente cheia de ruídos. E claro, né, ser lembrada da forma certa, com o posicionamento certo, que faz sentido para o seu cliente. Porque se posicionar igual a todo mundo, isso qualquer pessoa faz, não precisa nem de um especialista instruindo para isso. Agora, quando a gente decide ter o nosso posicionamento, ou seja, associar a nossa marca, a nossa personalidade a algo muito claro na mente da nossa audiência, aí a gente está falando o quê? De construção, não é algo do dia para a noite, é uma construção que precisa ser feita para que a gente chegue nesse lugar que a gente quer de posicionamento de marca. Pensa comigo, quando eu falo em um e-commerce de moda que vende roupas com valores acessíveis, com uma qualidade ok, com muita variedade, com uma compra fácil de ser feita, qual que é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que uma das primeiras marcas que vieram na sua cabeça foi a Shein, porque eu tô falando dela, inclusive. Vamos analisar aqui comigo. A Shein, ela não tenta ocupar o lugar da Chanel. São dois posicionamentos completamente opostos. Ela não quer ser lembrada como uma marca clássica, como uma marca sofisticada. Ela quer ocupar outro espaço. Tendência rápida, preço acessível, variedade e facilidade de compra. E esse é o posicionamento da Shein. Agora, quando eu falo em luxo, tradição, em ser clássico, em ser luxuoso, em exclusividade, desejo de status, eu tenho certeza que algumas marcas vêm à sua cabeça, como Chanel, Dior, Hermès, Louis Vuitton, entre outras marcas, não é? E essas marcas também vendem roupa, perfumes, acessórios, mas a diferença é que elas não vendem da mesma forma. Por quê? Porque elas não têm o mesmo posicionamento, elas não ocupam o mesmo espaço na cabeça dos clientes. O posicionamento é oposto, é completamente diferente. Ou seja, enquanto a Shein ela se posiciona com facilidade, com acessibilidade, a gente tem essas marcas mais luxuosas que se posicionam o quê? Com exclusividade, ou seja, nem todo mundo vai ter acesso e facilidade para comprar da gente.
E aqui a gente tem um ponto muito claro: duas marcas que vendem roupas, produtos, acessórios, bolsas, perfumes, entre outros itens, podem sim ser percebidas de formas completamente diferentes. Afinal, quantas marcas de roupa, quantos e-commerces você conhece que vendem a mesma coisa e têm percepções completamente diferentes na sua cabeça e geram, né, no caso, percepções completamente diferentes para você. E é exatamente essa percepção que muda o preço, muda o produto, muda o desejo e principalmente a comunicação dessa marca. Agora vamos trazer isso para a sua realidade um pouquinho mais de perto. Pensa comigo, nós temos duas arquitetas que fazem projetos de interiores. Uma pode ser lembrada como a arquiteta que faz projetos para famílias, projetos de alto padrão, e outra pode ser lembrada pela arquiteta que transforma ambientes pequenos em ambientes super funcionais, agradáveis e acolhedores também para famílias. As duas fazem o mesmo serviço, mas as duas ocupam lugares diferentes, entendeu? Assim como duas nutricionistas podem trabalhar com emagrecimento, mas uma pode, por exemplo, ser lembrada por ser a nutricionista que ajuda mulheres executivas que não têm tempo para ficar fazendo o seu almoço, a sua alimentação, a terem uma alimentação saudável, a terem uma dieta funcional, e a outra pode ser lembrada pela nutricionista que não é fã de fazer dietas, que é contra, né, dietas muito regradas, mas ajuda sim outras mulheres a perderem peso, a emagrecerem também com uma alimentação funcional. Ou seja, as duas trabalham com nutrição, mas cada uma tem uma comunicação diferente, cada uma tem um posicionamento diferente e, consequentemente, ocupam lugares diferentes na mente da audiência, da clientela delas. E é isso que eu preciso que você entenda agora. O seu cargo não é o seu posicionamento, a sua profissão não é o seu posicionamento e o seu serviço não é automaticamente o seu posicionamento. E agora eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é o lugar que você ocupa ou que você quer ocupar na mente das pessoas? E eu fiz exatamente essa pergunta para você porque existe um erro muito comum que empreendedores, empresários, líderes até acabam cometendo muitas vezes quando começam a se posicionar, que é querer ser lembrado por tudo. A pessoa quer ser estratégica, quer ser criativa, quer ser acessível, mas também quer ser premium, quer ser profunda, mas também quer ser rápida, quer ser humanizada, mas também não quer lidar muito com pessoas, tudo ao mesmo tempo. E isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque quem tenta ser lembrado por tudo, normalmente não é lembrado por nada, não é referência em nada. Quando você tenta ser lembrada por tudo, o mercado automaticamente não vai lembrar de você como referência em algo. E se o mercado não lembrar de você como referência em algo, ele vai nominar aquilo, ele vai criar automaticamente uma memória para você que grandes chances de não ser a memória que você gostaria de construir na percepção dos seus clientes e das pessoas. Então, se você, arquiteta, não se posiciona para um nicho específico, grandes chances de você ser lembrada simplesmente por ser uma arquiteta. Se você é médica, especialista em um nicho, atua com pacientes de determinada forma, diferente dos seus colegas de profissão, a gente quer o quê? Que você se diferencie e não seja reconhecida simplesmente como mais uma médica. Por quê? Porque, ela é médica, ela é arquiteta, não carregam valores o suficiente ou referências o suficiente para que aquele cliente entenda como que você pode ajudar ele, qual que é o diferencial que você tem como profissional. Por quê? Porque existem muitos arquitetos, existem muitos médicos, existem muitos empresários. E o que diferencia você não é o teu cargo, é exatamente a forma como você faz o seu trabalho, é exatamente quem de fato você atende, qual é a dor que você soluciona. E você começa a perceber e a notar que você tem uma marca forte quando as pessoas começam a te associar, a lembrar de você, a falar de você da forma que você gostaria de ser lembrado, da forma como você projetou que seria o seu posicionamento. Então, se hoje as pessoas ainda não estão te lembrando como essa referência que você gostaria de ser, existe aqui um gap de posicionamento a ser trabalhado. Vamos voltar para o exemplo da Shein? A Shein, por exemplo, entendeu muito bem o que o público dela queria. Preço acessível, variedades,
facilidade de comprar, acessibilidade ao próprio site, aplicativo, a forma de comprar, a variedade de produtos e a sensação de acompanhar a moda sem precisar pagar tão caro por isso. Então, o que a Shein fez? Foi lá e ocupou esse espaço. Eu tenho certeza que se você não fez, né, não foi essa pessoa, você já viu alguém fazendo isso. Alguém no shopping passa em frente a alguma loja, eu vou dar até um exemplo aqui, a Zara, por exemplo, vê uma roupa ali, olha e fala, muito bonita, mas eu compro uma igual na Shein por muito mais barato. Gente, eu já fiz isso. Então, se você não for essa pessoa, provavelmente você já viu alguém fazendo isso. E por que isso acontece? Exatamente porque a Shein ocupa exatamente esse espaço na cabeça dos consumidores, ou seja, eu consigo ter acessibilidade a essas peças de forma mais barata. Talvez nem sempre o mesmo tecido, o mesmo material do produto, da roupa, mas com a mesma proposta. Agora, vocês concordam comigo que se a Shein tentasse se comunicar com uma marca de luxo, uma marca mais tradicional, não iria dar certo? Ela não teria esse posicionamento na nossa cabeça? Então imagina se a Shein começasse a fazer campanhas minimalistas, com escassez, pouca variedade, com preço alto, algo mais silencioso, com uma exclusividade extrema. Não faria sentido para o público da Shein. Eu fiz inclusive essa analogia para te dizer que existem sim muitos empreendedores que tentam ocupar um lugar, um espaço que não é dela. E é aqui que eu volto, né, novamente a pergunta para você. Qual é o espaço que você tem ocupado? Qual é o espaço que você quer ocupar? Por quê? Porque se o seu público não for um público de alto padrão, faz sentido você querer ocupar esse espaço? Você já parou para analisar quem é o público que de fato você atende? Se você é arquiteta, qual é de fato o segmento que você atende? Qual que é o perfil dos seus clientes? Ou você atende diversos projetos? Se você atender projetos muito variados, vale também trazer isso para o seu posicionamento. O teu público vai entender que você faz diversos projetos. Então, é bem legal lembrar como a gente consegue sim se diferenciar no mercado quando a gente define e comunica aquilo que a gente quer. E não só isso, não basta definir e comunicar, tem que ter constância naquele posicionamento até que a sua audiência lembre de você dessa forma. Um exemplo muito claro de erros que empreendedores acabam cometendo querem se posicionar com luxo, querem se posicionar de uma forma menos acessível, mas na semana seguinte estão participando de uma trend para viralizar e atingir um público muito amplo. Esse é um gap, um ruído de marca que alguns empreendedores infelizmente acabam cometendo. Não estou dizendo que você nunca pode participar de trends, mas você tem que analisar se aquilo faz sentido para você, para o seu mercado, para a percepção que você quer construir. Nem sempre, digo na maioria das vezes, vai fazer sentido para você, para o seu negócio, se você quer algo mais exclusivo, se você quer menos acessibilidade, esse posicionamento nem sempre vai fazer sentido para você e para o seu negócio. Outra coisa bem importante para você ter consciência é que o seu cliente, ele normalmente já vem com uma crença, já tem coisas que ele acredita sobre o seu mercado. Então você não vai posicionar a sua marca no vazio, você vai posicionar a sua marca já em uma visão que o seu cliente tem de mercado. Então, seja independente de qual área você ele já tem crenças, ele já tem coisas que ele acredita ou não, e inclusive a sua responsabilidade como profissional trazer no seu posicionamento clareza para ele se aquilo que ele acredita faz sentido ou não, se é verdade, se é tabu, e entre N's ali, crenças, objeções e até mesmo opiniões que seu cliente pode ter sobre o teu ramo. E é por isso que o seu posicionamento ele é tão importante, porque o seu posicionamento pode desmistificar ou não uma crença de um cliente. E eu vou trazer uma ideia para vocês, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, se você é consultor, muita gente pode achar que participar e contratar uma consultoria é algo teórico demais, que não tem entrega. Você é o quê? Responsável por desmistificar essa entrega. Se você é nutricionista, muita gente acha que você pode só prescrever um monte de dieta igual a todas as outras e que o ChatGPT pode fazer igual. Então, você como profissional tem que desmistificar e quebrar essas crenças ali, preconceitos, ideias que seu cliente já pode ter sobre o seu mercado.
E é assim que muitas vezes a gente muda a nossa percepção de mercado para quem está acompanhando a gente, para quem está assistindo a gente. Pegando aquela ideia central, né? Não é começando do zero, mas pegando aquela ideia que o seu cliente tem, aquela opinião, aquele preconceito e mostrando para ele que existe um porquê e uma forma de enxergar diferente. Um exemplo muito bom disso é o Nubank. Antes do Nubank crescer, as pessoas elas já tinham uma visão muito clara sobre os bancos tradicionais. Fila, burocracia, taxas, linguagem difícil, demora no atendimento. Ou seja, o Nubank não precisou inventar uma dor, essa dor já existia. E o que ele fez foi se posicionar completamente o oposto dessa dor e solucionar vários problemas. Então, o oposto dos bancos tradicionais, o Nubank traz o quê? Outra experiência. É um banco digital simples, direto, de fácil acessibilidade, com uma linguagem fácil e sem aquela sensação pesada de banco tradicional. E a prova disso é que até a própria cor do Nubank ajudou nisso. Enquanto muitos bancos mais tradicionais e antigos utilizavam aquelas cores mais tradicionais também, mais fechadas, o Nubank veio com o roxo, né? Com uma linguagem muito mais acessível, expansiva, impactante e uma experiência mais simples também. A marca por inteiro comunicava: banco não precisa ser complicado. E isso é posicionamento de marca. Agora, na prática, como que você começa a aplicar isso na sua marca? Primeiro, eu preciso que você responda: quem eu quero atingir? Quem você quer atingir, mas responde de verdade. Não vale ser genérico, mulheres, empresários, empreendedores. Quem é essa pessoa que você quer atingir? Que tipo de mulher, em qual momento, com qual dor, com qual desejo, com qual poder de compra? Pesquise a fundo o seu público para que você consiga, de fato, comunicar de forma assertiva com ele. Segundo ponto, o que essa pessoa já pensa sobre o seu mercado? Ela acha caro? Ela acha bobeira? Ela acha que não vale a pena o investimento? Ela acha que já sabe fazer, que é possível ela fazer sozinha? Quando você entende a crença que já existe no mercado, você consegue contornar isso com a sua clareza na comunicação e com a sua mensagem. E trazer uma prova e trazer argumentos e quebras de objeções que facilitem o quê? A consciência do seu cliente sobre aquilo que você presta, sobre aquilo que você faz e o valor do que você entrega. E o terceiro ponto é: qual lugar eu quero ocupar na mente da minha audiência? Eu quero ter um lugar mais de acessibilidade, eu quero ser mais premium, quero ser mais prática, quero ser mais acessível. Escolha um território principal que você quer ocupar na mente da sua cliente. É através do seu atendimento, é através da experiência, é através da entrega do seu produto. Como que você quer que o seu cliente te perceba? Qual que é a experiência que você quer que ele tenha com você? E quarto ponto, o que eu preciso repetir para ocupar esse lugar? Porque posicionamento não se constrói com um post. Ele se constrói com repetição, se constrói no conteúdo, na sua bio, na sua proposta, no seu atendimento, nas reuniões e até mesmo na forma como você se veste, se porta e fala. E deixa eu lembrar uma coisa bem importante para você, que se você já assistiu outros vídeos aqui desse canal, você com certeza já me ouviu falar. A sua marca pessoal, a percepção que você cria de posicionamento, te acompanha por onde você for. Então hoje, por exemplo, você pode estar prestando um serviço, pode ser que amanhã você crie uma mentoria, pode ser que daqui a um tempo você abra uma empresa, que você vá trabalhar com um segmento, um nicho diferente. Mas a marca pessoal que você construiu, ela vai junto com você. As pessoas vão levar. Eu tenho, por exemplo, um exemplo que eu posso trazer de mim, da minha carreira, é que quase 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar com eventos. Fiquei quase 3 anos trabalhando no ramo de eventos. Trabalhava como recepcionista bilíngue. Trabalhei assessorando na montagem de eventos, assessorias de casamento. E eu sempre tive algo muito claro para mim: eu vou entregar tudo com muito apreço, com muito cuidado, com muita excelência. Eu tenho atualmente clientes que são daquela época que me contratavam, né, como uma freelancer para fazer esses trabalhos e que me contratam agora na agência. Por quê? Porque sabem da qualidade do meu trabalho, sabem da minha entrega. Então, por sempre prezar, né, por essa entrega, sempre ter esse capricho naquilo que eu faço, essa marca ficou, né, grudada na minha marca pessoal. Essa impressão, na verdade, ficou grudada na minha marca pessoal e fez com que profissionais, empresários, pessoas que me conheceram daquela época
me contratassem ainda hoje para a empresa deles através do produto, do serviço da empresa que eu tenho hoje. Então, olha só que legal quando a gente de fato constrói características, impressões sobre a forma como a gente trabalha, a forma como a gente lida com as coisas, quais são as nossas crenças, tudo muda. E você sabe qual que é o nome disso que eu te contei? Reputação. Reputação é uma palavra-chave para sua marca pessoal. Por isso, cuidado sim com o que você comunica, para você não comunicar algo que você não quer comunicar. Cuidado com a tendência que você entra, cuidado com a promessa que você faz. Viralizar não é o mesmo que ser reconhecida com valor, e ganhar seguidores não é o mesmo que construir autoridade. Posicionamento é construção de longo prazo. Então, para resumir, posicionamento é o lugar que você ocupa na mente da sua audiência, das pessoas. A Shein ocupa um lugar, a Chanel ocupa outro, Nubank ocupou um lugar e ocupa diferente quando o negócio é falar sobre bancos. E você também precisa ocupar o lugar, você também precisa ser reconhecida por algo em específico. Agora eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo e me conta, eu quero ser reconhecido por... Quero saber qual que é a impressão que você quer deixar nas pessoas, o posicionamento pelo qual você quer ser lembrado. E se você percebeu que tem uma entrega boa, que tem repertório, que você traz transformação para os seus clientes, mas você ainda não sabe qual território você está ocupando de posicionamento, como comunicar isso para sua audiência, é exatamente aqui que entra o meu trabalho. Eu ajudo tanto empresa quanto profissionais que têm repertório, que são bons, como você que está aqui me assistindo, a ocuparem o lugar que é de direito. Nós trabalhamos dentro do posicionamento de marca, a sua reputação, a sua comunicação, o seu tom de voz, as estratégias que você precisa, tanto para o digital quanto para o offline, para fechar mais clientes e construir uma marca que vai fechar sim muito mais contratos, que vai vender mais, que vai de fato ser lucrativa. Então, se você quer deixar de ser apenas mais um profissional no mercado, quer se destacar, quer crescer, quer ter visibilidade, o momento é esse. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para entrar em contato direto comigo e vamos agendar uma reunião para conversarmos e colocarmos a sua marca no mundo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!